Vamos que vamos. Oi, 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 mulheres. É de cá primeiro. Calma. Eu só comecei. Agora. Oi, 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 mulheres amadas. Nós estamos aqui, começamos mais uma livecast. Estamos aqui eu e Carlinha, né? Mulheres abrindo em foco com a nossa querida convidada especial de hoje, a nossa querida Nelma Mileide. Não, Liebe. Mileide. Mileide. Eu sabia que era chique. Eu sabia que era chique o nome dela, né, gente? Liebe, né, Nelma? Isso mesmo. A nossa querida Nelma é psicóloga, né? E eu vou deixar ela mesmo se apresentar, né? A Nelma tem uma longa caminhada aí, né? Vários inscritos, né, Nelma? Então, apresenta pra gente o que, né, ao longo dessa caminhada aí, você tem escrito, você tem pensado, né? Como que essa questão aí de juiz e vítima, alguém se identificou? Juiz ou vítima? Ou nenhum dos dois? Tem hora um, tem hora outro, né, Nelma? Então, eu vou pedir para você já explicar para a gente um pouquinho sobre isso aí, mas antes de tudo, ela vai se apresentar. Uma boa noite a todos vocês que estão entrando aí e nós já vamos começando, hein, gente? Quem chegou aí na hora já vai pegar por completo todas as informações. Nelma. Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. Viu? Meu nome é Nelma Lee. Eu sou formada nos Estados Unidos em psicologia desde 2006 e sou autista e desenvolvi uma teoria chamada a teoria do equilíbrio, que é a partir do momento que a gente passa a se conhecer, a perceber como que a gente funciona enquanto pessoa, a gente precisa também desenvolver uma relação pessoal com Deus. Porque quando eu paro para observar como que eu funciono, muitas vezes a gente chega num muro, aonde eu sei então o que em mim precisa ser transformado, eu sei então o que em mim precisa mudar, mas eu não tenho poder enquanto pessoa, né? Não enquanto Nelma, mas enquanto pessoa de colocar a mão e retirar ou modificar isso que eu vejo que precisa ser transformado em mim. E a vítima e o juiz são parte inconscientes, posicionamentos inconscientes que a nossa alma tem. Então a gente pode, por exemplo, dividir a nossa mente em 3 partes. Não, pode trabalhar só um pouquinho? Olha que sim. Mas é uma coisa muito especial, tá? O que acontece, gente? Nós já entramos em assunto muito sério aqui, né? A gente já começou a trazer um negócio. Antes de tudo, eu quero convidar vocês que estão aí para clicar nesse aviãozinho, convidar uma amiga, mandar para todo mundo, porque esse assunto, gente, a Nelma já começou a abordar para nós, ele é muito importante, muito profundo. Mas antes, sabe o que eu queria saber aqui, Nelma? Para a gente poder estar ali bem próximo dessas mulheres que estão de lá, assim, bem juntinho com elas, que eu sei que você já trouxe uma coisa para nós, você falou que era um segredo, ia contar para nós. Não, isso é excelente. Mas o que eu queria saber, Nelma, antes de tudo isso, por quê? As mulheres que estão de lá, muitas vão escutar a gente falando, né? Muitas vão estar ali absorvendo aquilo que a gente está trazendo, mas eu queria que você contasse para nós primeiro de onde que veio a Nelma, como que a Nelma começou com as terapias, foi um processo que você passou, porque hoje eu posso falar um pouquinho que eu te conheço, eu sei que você traz para os seus clientes o exemplo de muita coisa que você viveu e você é um exemplo para nós. Né? Então conta um pouquinho para as mulheres como que você começou, para elas conhecerem um pouquinho da Nelma antes, tá ali conectada com você. Bem, eu venho de uma linhagem, né, familiar muito sistemática, né, coronéis, e aonde a mulher, não importava se tinha muita capacidade ou inteligência, não era suficiente porque era mulher. Alguém se identificou aí, gente?
adolescência muito conturbada, né? Porque quando a criança ela é podada no seu desenvolvimento natural, né? Desenvolve várias dificuldades mesmo, né? Então, a minha adolescência, eu fui uma adolescente muito rebelde. E, então, aos 20 anos de idade, eu fui para os Estados Unidos. Fui para lá, sumindo de conflitos familiares, fugindo de mim mesma, buscando muito assim, eu tinha muito, né, é uma família muito religiosa, então falava-se muito de Deus, mas o Deus que eu enxergava no núcleo familiar não era um Deus muito bom, né? Então fui para os Estados Unidos, comecei a estudar psicologia. Eu estava me especializando em religiões, então eu participei de várias religiões. Então, como autista, eu tenho um hiperfoco. Eu não sento simplesmente, eu leio todos os livros, eu faço todos os ritos, né? E fazendo tudo isso, eu não conseguia encontrar algo real que transformasse o meu interior. Eu costumo dizer que a gente é muito cabeção. Então, pergunta, né? Tem que ser assim, desenha para mim, eu preciso de entender isso, né? E eu não encontrava esse Deus. Me casei nos Estados Unidos, o meu primeiro marido faleceu e eu vim embora. Mas eu vim embora achando, então, assim, claro que no decorrer, né, do estudo, né, estudando psicologia, várias dificuldades, vários problemas, né, que eu havia adquirido no decorrer da minha caminhada, eu consegui lidar com eles, ressignificá-los, né, mas eu ainda sentia algo que não tinha resposta. Então, quando meu marido faleceu, eu desabei, porque ele foi a primeira pessoa na minha vida toda que acreditou em mim, que me ajudou, validou, isso, né? Como isso. A gente precisa de alguém Ele que foi a nos primeira, valide. isso mesmo, a primeira pessoa. Então, quando ele faleceu, eu desabei, usei drogas, e aí então fui internada numa clínica de recuperação. Fiquei internada mais ou menos 1 ano e pouco. E lá, tudo que eu havia aprendido no curso de psicologia, né, todos os processos que eu havia estudado, não valeram de nada, não valia de nada naquele momento. E eu quis morrer, mas eu não tinha coragem de me matar. Então, eu pensei, Deus não existe, mas eu não podia interpretar isso, tirar uma conclusão simplesmente por mim. Eu tive que provar isso para mim, eu tinha que provar isso para mim. E aí eu peguei aquele versículo bíblico que diz que se você me buscar com todo o seu coração, todo o seu entendimento, com todas as suas forças, eu vou te perdoar e eu vou te sarar. Então eu comecei a desenvolver uma relação com esse Deus, né? Eu precisei primeiro definir para mim que Deus que eu estava conversando, né? Então um Deus que me encontrava onde eu estivesse. Se eu dissesse, olha Senhor, olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou sentindo, Ele me encontraria nesse lugar, porque por mais que eu tente contar para vocês como eu estou, o que eu tenho passado, vocês podem entender a partir da experiência de vocês. Mas me encontrar de verdade daqui para dentro, saber a minha limitação, tudo que eu fiz, da onde eu venho, é só esse Deus. E um Deus que me conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, Ele sabe de que material eu fui feita, Ele conhece as curvas dessa digital que nenhuma outra pessoa no universo tem. Então, esse Deus que eu poderia buscar referência. Não era mais um livro de Freud, não era mais um livro de... Entende?
E um Deus que podia transformar aquilo que nem eu, nem um livro e nem ninguém conseguiria transformar. E houve então uma verdadeira, uma real transformação interna em mim. A partir da sua história, do que você viveu. Isso. Por isso que eu acho importante, né, Claudinha, a gente pedir para contar, né, de onde veio, que veio, como que chegou nesse ponto de trabalhar hoje com as terapias, porque geralmente, né, nós somos aquele avatar nosso transformado. Então, geralmente aquilo que a gente auxilia para as mulheres é exatamente porque a gente viveu aquilo. Então, a gente pode auxiliar outras através do nosso propósito a sair do mesmo lugar onde isso A teoria do equilíbrio, ela nasceu desse lugar. Ai, eu quero saber dessa teoria aí. Eu acho que eu e todo mundo que tá lá, gente, aproveitando, compartilha essa live aí, coloca muito coraçãozinho para que o Instagram possa entregar esse conteúdo, porque acreditem, é de muita importância. Vocês vão se conectar muito com a história da Nelma aqui. E eu tenho certeza absoluta que ela vai trazer muita coisa que vai auxiliar você, mulher que está aí nesse momento nos escutando, né, Cláudia? Sim, isso mesmo. E cada uma, tudo tem a ver do útero da nossa mãe, né? A importância da gente se conhecer, da gente buscar esse autoconhecimento, autorresponsabilização, e é isso que nós estamos trazendo aqui para você, né? À medida que a Nelma vai compartilhando a história dela, com certeza nós vamos vendo a nossa história. Não é assim, Nelma? É isso mesmo. E acredito que agora as pessoas de lá, né, te conhecendo mais ainda, elas vão ter a total noção do porquê que esse tema que você está trazendo para nós é tão importante e o quanto você tem precisão para falar disso para nós, né? Autoridade. Exatamente. Não é um livro que eu li. Exatamente. E até porque o equilíbrio é o que todas nós precisamos buscar, né? Eu achei muito significativo, né? A teoria do equilíbrio, porque o equilíbrio é o que nós precisamos, meninas, buscar esse equilíbrio, né? Investir em tempo, em conhecimento, por quê? Para que a gente seja realmente curada, restaurada. E esse equilíbrio, Cláudia, ele só vai existir verdadeiramente quando eu começo a introduzir essa comunhão, essa comunicação pessoal com Deus. Porque quando, no autismo, né, eu sou superdotada no sentido de o meu QI é mais elevado, né? Eu consigo enxergar coisas subjetivas que às vezes outras pessoas não conseguem, que não participam do espectro, mas às vezes coisas muito simples eu não consigo fazer. É muito importante, né, Leão? Quantas pessoas autistas se desvalorizam, não buscam aquilo que realmente é o mais importante. Sim. Foca nas fragilidades, nas dificuldades e não foca no potencial. Sim. Então, meninas, vamos buscar isso, focar naquilo que é forte em nós. Mas né? aí tem um porém, a Explica gente um pouquinho para eles precisa... o que é o autismo, esse hiperfoco que você está falando. Explica para as mulheres. O autismo ele é parte de um espectro, né? Não é uma doença, não é uma síndrome, né? É uma maneira de funcionar diferente. Sim. A base do autismo, né? Da dificuldade, por exemplo, é o relacionamento social. Eu não consigo me relacionar raso, superficialmente, né? E isso é porque o meu cérebro não consegue saber como fazer. Então, se a gente estiver aqui conversando sobre chuva e eu não consigo falar, esse quebra-gelo, eu não consigo, né? Eu já fui fazer palestras, né? E eu cheguei, fiz a palestra, gente, vamos tomar um café? E aí desci, fui lá, pus um café e sentei para comer. Todo mundo começou a se cumprimentar. Aí eu parei e falei, gente, eu sou esquisita, né? Porque eu não dou conta de ir lá fazer. Agora você já vai, E né? às vezes as pessoas falam assim, não, parece que é inacessível chegar em você. Porque eu não sei fazer essa quebra de gelo. Então quem me conhece sabe, né?
já ajuda a chegar, né? Eu não consigo me conectar raso, superficialmente, né? Já me chamaram, por exemplo, para fazer uma palestra e eu cheguei lá, conheci só quem me chamou. Sentei, todo mundo conversando, vestido, chuva e tal, e eu calada. E aí eles diziam assim, deve ser porque ela é psicóloga, né? E aí a pessoa que eu conhecia me chamou, olha gente, essa é a Nel e tal. Eu levantei, fui lá, falei, sentei de novo. Eu não consigo, né? Então assim, há uma dificuldade com essa. Então, meninas, aproveitam que nós estamos aqui, nós somos amigas, né? Nós temos uma amizade profunda. A gente é de sentar à mesa e tomar café, né, Mel? De manhã, de tarde, de noite. Então, aproveitem estar à vontade aqui, né, Mel? Juntamente com a Carmen também. E a gente está aqui à vontade. Queremos que você também se sinta à vontade. Sim. Porque foi preparada uma mesa para nós, né? Voltando ao que você falou do equilíbrio, Cláudia, como eu estudo muito, né? Assim, eu absorvo muita filosofia, muito conhecimento, né? Que era o que eu achava o meu forte. Em algum momento da minha vida, tudo isso não valeu, entende? Então, o equilíbrio é esse lugar onde eu posso sim olhar para o meu forte. É importante isso. Mas eu preciso fazer desenvolver esse relacionamento pessoal com Deus, entende? Porque na nossa vida, as coisas não funcionam na nossa agenda. Né? Isso não quer dizer que eu não possa fazer planos, isso não quer dizer que eu não possa sonhar, claro que eu posso, né? Mas eu preciso dar um espaço para entender que se não acontece do meu jeito, está tudo bem. Em alguns momentos da nossa vida, está tudo bem eu não saber o que fazer, está tudo bem eu não saber o que sentir, né? E eu aprender a me acolher nesse lugar. Mas eu preciso de saber quem é que sabe o que eu preciso fazer. E quem é que sabe é apenas o Senhor, né? Porque não tem filosofia, não tem verdades, não tem pessoas que possam fazer uma transformação. Nem eu, nem ninguém consegue, a não ser o Senhor. Principalmente nós conversamos aqui sobre traumas, né? Todos nós, toda a família, traz em si a sua dificuldade. É por isso que nós precisamos nos voltar para Ele, né? E buscar nele essa transformação. Porque senão o que a gente faz, a gente vai repetindo os padrões disfuncionais familiares. Sim. E muitas vezes inconscientemente. Sim. Importância, né, Nelma, da gente se conhecer e buscar realmente elaborar o que é disfuncional, né, para que a gente realmente funcione de uma forma sadia, saudável, né? Então, Nelma, acho que a gente começou a trazer um pouquinho aqui para nós, né? Da teoria. Sim. Pessoal, a Nelma, ela é escritora, ela tem um livro, não é? Conta para nós um pouquinho desse livro e já emenda para nós agora, trazendo a sua construção aí sobre a teoria do equilíbrio, que eu sei que vocês vão gostar muito. Eu escrevi, antes dessa experiência, né, real com o Senhor, eu escrevi um livro que tinha o nome de A Caminho do Reino dos Céus. Uma mistura de todas as religiões. Estava a caminho. Gente, se você buscar, você vai encontrar. Né, Nelma? Importante. Se você está buscando, o Senhor vai se revelar para você. É verdade. Né? Se você está batendo, a porta vai se abrir. Porque isso é uma promessa. E o Senhor não deixa a gente sem resposta. É verdade, Cláudia. Eu tinha comigo assim, de verdade, quando eu parei para olhar para mim com um pouquinho de distância, né? E fui percebendo essas repetições familiares, de verdade, eu queria de todo o coração que algo se quebrasse a partir de mim, para que isso não passasse para a minha descendência.
Mas eu não sabia como fazer isso. E eu achei que os meus estudos, né, conseguiriam responder isso. Então eu juntei tudo que eu havia aprendido, coloquei lá dentro desse livro. Mas o Senhor retirou o restante e deixou esse desejo, sabe? E aí me conduziu então para lugares onde eu tive que me render, né? Quando eu finalmente rendi a Ele todo esse conhecimento que de verdade eu achava que era meu, que eu havia adquirido, que o mérito era meu, foi quando finalmente eu comecei a entender, né, esse processo do equilíbrio. Então isso, aí eu escrevi esse livro, graças a Deus ele não deu continuidade. Quando eu saí da clínica, eu escrevi a teoria do equilíbrio, né, que foi o que salvou a minha vida mesmo, sabe, das drogas, né, e houve eu fui reestruturada internamente mesmo, né, já vai para 18 anos agora. E aí, quando eu me divorciei, há quase 2 anos atrás, eu tinha certeza que eu ia perecer, que eu não ia dar conta. E o Senhor me pediu para sentar e escrever a minha história. Eu precisava de contar para mim tudo que eu havia passado, para dizer, olha, quantas vezes você teve certeza que você ia perecer e, no entanto, você continua aqui. Vocês ouviram, né, meninas? Ela teve que escrever para ela. E aí saiu um livro de 200 páginas que eu creio que ele ainda não está terminado, ainda tem um pedaço da história para se finalizar, sabe? Mas o título é A Caminho do Reino dos Céus, a transformação de um ser, né? Então, no caso, seria a minha vida, então, sendo contada de maneira agora mais real, mais espontânea, fora das filosofias, estudos e, né, a minha inteligência, entende? Mas a partir desse olhar um pouco mais distante, percebendo que fora da minha agenda eu não pereci. Fora daquilo que eu tinha certeza, não aconteceu. E aí o equilíbrio então sendo mostrado nesse lugar. Que é isso. Então a teoria do equilíbrio, a gente pode dividir, por exemplo, a nossa cabeça, né? Vamos dividir em 3 partes. Vamos chamá-lo de juiz. E o que está localizado no juiz? O juiz é aquele que julga, é aquele que impõe a culpa, né? A culpa é sua. Se você não tivesse feito isso, então aquilo, né? O juiz ele pode ser representado pelo passado. Como assim, né? Se a gente pega uma situação presente, a gente tende a definir ela a partir de uma experiência que já se passou, né? Então, por exemplo, eu fui traída. Aí você me conta lá, você com seu namorado, cara, o que estava acontecendo e tal, né? E aí, o que você está me contando me remete àquilo que aconteceu comigo. Então, ainda que eu não saiba de verdade a respeito da sua relação com o seu namorado, o juiz pega e fala, olha, ele está te traindo. Cuidado, porque vai acontecer assim, assim, assim. Então, eu estou prevendo algo a partir de um passado que eu vivi. Gente, isso é muito importante, né? Que é muito o que a gente fala aqui, com cuidado na mesa que você assenta, né? Sim. Porque a gente, eu sempre costumo muito falar assim, que como que você vai pedir conselho de relacionamento para pessoas que estão ali frustradas, que estão ali divorciando, que estão ali, né, naquela situação, porque por causa disso, porque é bom validar pelas dores que a pessoa está passando naquele momento. Principalmente se ela não tem consciência de juiz. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acha que o juiz sou eu.
vezes para e sabe, o juiz é aquele que sabe, vou colocar entre aspas, viu gente? Eu sei exatamente como é que a vida do outro tem que ser para a vida dele melhorar. Não é assim? Mas se eu parar para olhar com a distância, eu não sei. Muitas vezes eu não sei nem o que fazer. Mas o juiz sabe. Então o juiz, o que mais que está nesse juiz aí? As certezas, o certo, o errado, o bom, o ruim, o pode, o não pode. O juiz sabe tudo. Quando dois juízes sentam para conversar, não existe abertura nenhuma para crescimento. Não há em nenhum dos dois lados algo assim, olha, vamos sentar para a gente conversar, para a gente ver o que nós juntas, cooperando uma com a outra, podemos fazer com essa situação. Não há flexibilidade, não. né? O único objetivo de um juiz é dizer, eu sei. Então, dois juízes conversando, vamos distanciar um pouquinho, né? O meu time é melhor que o seu. Não, o meu é melhor que o seu. Em 1940 nós ganhamos de 10-5. Em 1952 nós ganhamos de 15-2. Se um sai com a sensação de que ganhou a discussão, o outro não sai com a sensação de que perdeu, não. O outro sai com a sensação, pensando assim, vai ser burro, não entendeu nada do que eu falei. Dois juízes conversando dentro de casa. Ô Carla, eu te falei, isso aí está acontecendo porque você não fez o que eu te falei na semana passada. Porque se você tivesse feito, isso não estava acontecendo, não. Não, minha mãe, isso aqui só aconteceu porque na semana retrasada eu falei para você fazer aquilo ali, mas você não falou, não. Então, isso eu só consegui fazer desse jeito porque você tem fim, não, viu, gente? Isso, não tem fim, não. Eu é quem sei e o outro é que está errado. E se um sai com a sensação de que ganhou, o outro sai com a sensação vai ser burro, não entendeu nada do que eu falei. E se a culpa é do Tá outro, claro, juiz? eu não preciso de mudar Não, nada. isso, o outro é que tem que mudar. Sim. Eu só estou sentindo isso porque você. Eu tenho razão. Isso. Então, o juiz é Deus. Muitas vezes eu chego para Deus a partir de um juiz. E Deus é quem então agora? Um garçom. Porque quem é que sabe a verdade? Eu. Quantas vezes eu desenhei para Deus e falei, Deus, agora vai lá e ruma aqui para mim. Tem que ser nessa hora, dessa cor, nesse horário, por favor, não demore, não se atrase. Deixa eu fazer um comentário, preciso fazer um comentário porque as mulheres de já vão se identificar, gente, na hora da oração. Esse comentário eu estou fazendo porque a gente entre nós já fez ele, né? Que na hora da oração, Deus, estou passando por determinada coisa e tal, ó Jesus, vai lá, toca no coração lá da pessoa, vai lá Jesus, faz assim, a gente dando ordem para Deus. Estou comentando isso que a gente já falou sobre isso aqui, elas podem se identificar de lá. A gente está sendo juiz de Deus. Eu determino que Quando seja feita a sua vontade, faz assim, Deus. Sim. faz que vai dar certo, É Deus. isso mesmo. E isso é tão sério, gente, porque olha, nós temos tanto o juiz quanto a vítima. Não se engane, nós todos nós temos, né? E eu creio que quando Paulo fala que há uma luta entre a carne e o espírito a todo momento, né? Essa é a carne, né? Sim. Então, entenderam o juiz? Sim. Então agora vamos para a Meninas, vítima. entenderam o juiz? Entenderam, Qualquer juiz. coisa, pode colocar as dúvidas de vocês aí, que eu tô te olhando e faço as perguntas aqui. Tudo bem? Bora lá. Então, vamos dividir agora uma outra parte que seria a vítima. Então, a vítima é a criancinha, os sentimentos. É ali que está a birra, o emburrar, o orgulho, a insegurança, o medo, né? Então, ali está todos os sentimentos. Enquanto o juiz impõe a culpa, a vítima transfere. Então, a vítima diz assim, nossa, não sei nem o que fazer, mas desde que você falou aquilo de manhã, tá vendo? Eu estou dizendo que a culpa é sua, mas assim, uma transferência. Isso, entende? Isso. Então, é o mesmo processo quando duas vítimas se encontram, não tem abertura.
Meu pé tá doendo. Ah, isso não é nada. Eu fiz uma cirurgia no pé, no cotovelo, na unha. Vamos ver quem sofre mais. 2 vítimas conversando na adolescência. Ganhei uma calça, um short e uma blusa. Ganhei uma calça, um short, uma blusa e uma bicicleta. Vamos ver quem tem mais. Né? Então é esse processo da criancinha. Né? Os 2 são posicionamentos inconscientes que a gente fica achando que somos nós. E a gente busca Deus, então, a partir, por exemplo, da vítima. Deus, não é possível. Eu já fiz isso para você. Deserto vai passar, não, Deus? Não é, entende? 2 vítimas conversando dentro de casa. Olha, mas eu cuido dos filhos, faço isso, faço aquilo. Pois é, mas eu vou trabalhar, eu pago a conta, não. Vamos competir. Isso é uma competição. Não há essa abertura de parar e dizer, olha, vamos ver aqui o que nós juntos. Não existe essa possibilidade. Isso é tão sério, gente, porque uma pessoa que tem o juiz externalizado, né, mais externalizado, porque nós temos os 2. Tudo que a vítima precisa, o juiz tem resposta para ela. Né? Porque a vítima é a insegurança e o juiz é o que sabe. Então, um energiza o outro, mas a gente tem um mais dominante. Sim. Então, eu vou falar extremo, tá, gente? Uma pessoa que tem um juiz dominante externo, ele se torna um assassino. Vou dar exemplo, por exemplo, um serial killer. Digamos que ele mate prostitutas. Se você chegar para um serial killer e falar assim, escuta, o que aconteceu? Então, peguei uma chave de fenda, furei o olho dela. Aí peguei uma gilete, comecei a cortar a língua dela. Ele vai falando sobre torturas como se ele estivesse te dando uma receita de arroz. E aí você fala para ele assim, escuta, essa pessoa que você fez isso aí, ela é mãe, ela tem mãe. Como que fica esse povo? E ele vai te responder assim, olha, eu estou salvando esse povo dela. Aquilo que ele acredita como verdade absoluta é tão rígido e tão real para ele que ele não acredita que ele está fazendo algo errado. Ele acha de verdade que ele está salvando a humanidade. E é claro que se a gente for olhar para dentro desse processo, tem todo o processo de tortura infantil, né? Fraudes, né? É isso, eu estou falando de coisas extremas, né? Um narcisista, por exemplo, ele também tem certeza que a culpa é sempre do outro, ele sabe, entende? Então, uma pessoa que tem o juiz mais externalizado, ela tem a criança dela, ela tem a vítima dela muito internalizada. Então, eu sou o juiz aqui, o narcisista, por exemplo, quando ele vai apontando para todo mundo menos ele, é porque ele está escondendo toda a criança que teve dificuldades na infância, que teve medo, que foi de alguma maneira esmagada no seu desenvolvimento natural, né? Ele não teve um adulto para ajudá-lo, né, a equilibrar as emoções. Entende? Geralmente teve um adulto para ajudar a esmagar, né? Então ele cresce externalizando esse juiz para esconder a vítima. Isso é muito esconder a criança, sim. Porque olha só, o que a gente sempre fala, né? O que passa na cabeça de uma pessoa, a gente não sabe. Sim. Não sabe. Então, quando acontece os extremos, a pessoa estava doente, a pessoa tinha traumas, sim, tinha situações difíceis e a gente não sabia. E muitas vezes, Cláudia, a gente não para se olhar, porque às vezes somos nós que temos as dificuldades, sim, entende? Muitas vezes eu tenho esse juiz e estou lá pondo a culpa no outro sem parar para me olhar. Isso, esse olhar. A vítima, a pessoa que tem a vítima externalizada mais dominante, ela se torna no seu extremo suicida. Todo suicida, ele transfere a culpa, ele deixa uma carta,
ele dá um recado para alguém, tipo, eu não fui o filho que você merecia, eu não fui o marido que você gostaria que eu fosse. Quer dizer, se você quisesse um marido diferente, eu estava vivo até hoje, então a culpa é sua. Você entendeu? Mas ele traz sempre esse tipo de resposta, transferindo a culpa. Entende? E é claro que isso é o extremo, isso é tão sério, gente, porque Brasil hoje já deve ser o 7º ano consecutivo campeão de ansiedade. Sim. No país tropical. Mas a ansiedade, ela não vive sem a depressão. Repare, o juiz está representado pelo passado, não é? Eu prever o futuro a partir de uma experiência passada. É no juiz que está a ansiedade. Porque a ansiedade é muito futuro. Então ele está sempre olhando para o futuro a partir daquele lugar. Então o novo não existe. O que existe é o que ele sabe. Está vendo a rigidez? Posso trazer um exemplo disso? É palpável para o pessoal ali? Claro. Não tem jeito, né, gente? Não sai da minha área que relacionamento, né? Não tem como, né? A gente sempre vai ligando ali. Eu acredito que isso que você está trazendo está clareando para muitas pessoas nesse quesito, no sentido de quê? Porque quando o relacionamento, principalmente amoroso, né? Eu lido com isso todos os dias, de entender o porquê que as pessoas, né, estão naquele caminho, encontrando, repetindo aquele padrão de relacionamento. E a gente encontra, às vezes, muitas pessoas que vivem relacionamentos repetindo esse padrão no sentido de que, por exemplo, essa pessoa está ali com uma outra pessoa que às vezes está até querendo mostrar algumas coisas para ela, querendo auxiliar, querendo ajudar e tudo mais, mas essa pessoa na posição de juiz não aceita conselho, não aceita ajuda do outro. Faz sentido isso? Sim. E sabe por que eu não aceito? Se eu aceitar, digamos que eu seja essa pessoa que o juiz está aqui. Se eu aceitar, eu vou colocar em vulnerabilidade a criança que está aqui com medo, que está aqui insegura. É por isso que a teoria do equilíbrio, ela faz milagres, né? Eu tenho visto assim, fez em mim, né? Porque dentro do espectro há uma rigidez natural de característica, porque o novo para a gente é muito difícil, né? Então fica rígido. Então quando eu aprendo a externalizar a vulnerabilidade, entendendo que isso não é anel, que isso é parte do ser humano, né? Tá tudo bem eu não saber o que sentir, tá tudo bem eu não saber o que pensar, né? E o outro pode ser que não seja uma ameaça para mim, entende? Né? E aí vem com todos os traumas de infância que eu disse, entende? Porque quando a criança está ali no seu lugar vulnerável, aquele que, por exemplo, o pai ou a mãe que era para ser a segurança é o que esmagou a emoção, o emocional da criança. Então eu vou confiar em quem? E muitas das vezes a pessoa olha também ali para aquele companheiro ali, por um exemplo, e vê o pai. Sim, e aí bloqueia mais ainda o outro extremo ainda do juiz, porque ele pode não ser vítima. Geralmente a gente exala o cheiro. Então você vai se ligar normalmente à pessoa que você está acostumada, por mais que não seja isso que você queira, ao relacionamento que você está acostumado, que foi seu pai e sua mãe, que foi o que você aprendeu quando criança. Aí é a codependência, né, Sim, isso. tão séria. A gente repete mesmo. Isso. Né? E aí olha para você ver como que isso é sério, Cláudia, porque a vítima, então o juiz representa o passado e a ansiedade. Né? Tô com medo, acho que vou viver a mesma história de novo. Isso. Acho que pode A acontecer de novo. vítima é representada pelo futuro e é depressão. Como assim? A vítima, como ela é sentimento, então, por exemplo, na depressão, vamos falar assim, né? Vamos nem falar na depressão, vamos dizer assim, olha, você já acordou triste a ponto de abrir a janela do seu quarto, o dia estava até bonito,
sol está bonito, as árvores estão bonitas, mas o dia está triste, o sol está triste, está tudo triste. Você senta para tomar um café, o pão está fresco, o café está fresco, o leite está fresco, mas o pão está triste, o café está triste, o leite está triste, está tudo triste. Num dia assim, a gente quer estar dentro do quarto, debaixo da cama, cortina fechada, de preferência sem a companhia da gente. Mas digamos que eu te ligo, falo, Cláudia, mano, vem aqui para casa, vou fazer para você o arroz com frango, você gosta? Você pode até ir, o arroz está triste, o frango está triste, a coca está triste, o suco está triste, está tudo triste. Então, quando eu me transformo no sentimento, ainda que uma alegria bata a porta, eu pego ela aqui e transformo ela no sentimento. Então, por que é suicida? Porque o sentimento, ele te aprisiona. E aí a vítima não consegue ver futuro. Quando ela olha para o futuro, tudo que ela vê é tristeza. Tudo que ela vê é aquele lugar que ela foi aprisionada, né? Então, medo, insegurança, a rebeldia, aquilo fica uma prisão. Então, repare, quando a gente para prestar atenção nas conversas, quando eu parei para olhar para mim e perceber que, tipo assim, 97 do que saiu da minha boca era julgando alguém, criticando alguma coisa, reclamando de alguma coisa, ou então me fazendo de vítima, era juiz e vítima, rodando a todo momento. Tem uma pesquisa, e eu levei um susto, gente, quando eu li sobre esse artigo, uma pesquisa nos Estados Unidos que a gente vive 70% do nosso tempo no passado. Então hoje é segunda-feira, mas já é noite, então de manhã já é passado. Algo que aconteceu há meia hora atrás, mas se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, a gente fica tentando modificar aquilo que já foi. Né? O sofrimento começa quando eu não aceito que já se deu. E aí nós passamos 25% do nosso tempo no futuro. Então a gente fica lá num processo de exaustão. Se eu mudar isso, se eu fazer isso, se aquilo outro. Aí eu não consigo consertar. Em vez de eu me voltar para o agora, eu vou para o futuro. Da próxima vez, aí eu imagino a próxima vez, o que eu vou dizer, como que vai ser, o que vai acontecer. E os 5% é para que você não saia trombando nas coisas. Você tem que ter pelo menos 5% de presença para você perceber o espaço entre a cadeira e a mesa. E quantas vezes dentro de casa ou no trabalho a gente esbarra? Às vezes nem nos 5% a gente está presente. Então, quando eu parei para observar, eu fiquei um tempo calada, porque eu só conseguia ver juiz e vítima. Eu não conseguia ver outra coisa. Eu falava, não é possível que é só isso. Porque eu via na fala dos outros e eu via na minha fala. E aí a gente não se perdoa, né, meu? A gente se culpa, a gente roda nessa disfunção. Eu não sei vocês, mas eu consigo assim me ver claramente, me lembrar de algumas situações que realmente era isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu tenho esse conhecimento, sabendo, e a vítima soltando o sentimento de culpa, e aí quando você não abre, um chicote na mão. Mas a culpa é dela, foi ela. Aí a gente não aguenta. Aí o chicote volta, então foi eu. Não, isso é isso. E isso já é uma frustração pra caramba. Sim. E assim, gente, quando eu parei para olhar, né, para isso, a minha vida só rodava nesse lugar. Vinha o sentimento, eu era o sentimento, aí vinha o pensamento para poder justificar, e as justificativas são ótimas para justificar, e ficava nessa loop, né? Isso não acalma. Isso. E aí eu me lembro que eu li na Bíblia dizendo que nós temos a mente de Cristo. E eu falava assim, Deus, como que eu vou acionar essa mente de Cristo? Porque não tem, desenha aqui para mim, Deus, porque não tem gabinete, né?
Eu quero. É quando a gente pede o sinal. Eu tô às vezes soltando umas brincadeirinhas, porque o assunto é bem profundo. Depois a gente dá umas Mas é isso na mente. mesmo, eu falava desenho pra mim. É que vem de voadora, Deus, porque brincadamente eu não tô conseguindo entender, não, gente. Porque eu conseguia desenhar, gente, eu conseguia tocar o juiz e a vítima e falar como é que sai disso aqui, Deus. O mundo é um hospital mental. Ô vaca é sua mãe, não é sua avó, não é sua tia. E daqui para dentro ninguém me encontrava, que é isso? Né? E aí então eu percebi, né? E é claro que não foi plim, entendi. Não, houve um processo disso. Mas eu comecei a perceber que existia um eu que conseguia observar esse juiz. Tudo isso aqui que nós estamos conversando, vocês entenderam o que nós estamos conversando? Ó, colocar aqui, ó, juiz entendido. Quem entendeu o juiz e a vítima é o sábio. Então eu chamei de sábio. Sábio, se eu for colocar uma função para o sábio, se eu for dar um nome para o sábio, seria observador. Porque a teoria do equilíbrio, então, a chave, a base da teoria é você olhar com distância. O que já se apresentou? Porque o sofrimento começa quando eu não aceito o que já é. O que já se apresentou? De que maneira que eu posso me movimentar a partir do que já se apresentou? Porque a nossa tendência, principalmente nessa geração de hoje, a nossa unha está grande. Então a gente fica lá fora tentando modificar o outro, modificar uma situação, para ver se ela chega aqui redonda. Mas quando a gente para olhar, aquilo que nos fez crescer foi aquilo que nos quebrou e foi aquilo que nós não tínhamos na agenda em momento nenhum, né? Então aquilo que chega, eu paro primeiro para aceitar o que já se apresentou. E entendam que não é passividade, ó céus, ó vida, já que é assim você está aqui, não é isso. Mas o que já se apresentou? Eu aceito isso. Agora, de que maneira que eu posso me movimentar? Não existe acionar o sábio sem desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Por quê, Nel, é importante mais esse negócio de aceitar. A gente aceitar a situação, gente, quantas pessoas estão negando. Mas você não consegue aceitar no juiz e nem na vítima. Seria mais ou menos assim, só para trazer em forma mais tranquila assim para o pessoal. Seria mais ou menos assim. Eu estou vivendo uma determinada realidade aqui. Por um exemplo, terminei. Não, mas é por causa que ele fez isso ou porque eu fiz aquilo. Então, quando eu estou ou juiz apontando o erro do outro ou vítima, que é o que eu fiz, quer dizer que eu não aceito o que está real aqui agora, porque eu ainda estou presa no relacionamento que eu estava ali anteriormente, não aceitando o que é real agora, que o real é o quê? Isso, eu fico acabou. Modificar aquilo que já foi, tentando prever aquilo que está por vir, e eu fico rodando entre pensamentos e sentimentos com um chicote na mão. Não assumindo o real agora aqui, que nesse caso a situação real seria terminou, ok, a gente não tem o que fazer perante o que já passou, terminou. Então a partir de agora eu dou um passo para trás, observo, e a partir desse momento eu observando eu me torno sábio para mim não ficar juiz nem vítima e seguir, seria esse. Mas não é tão simples assim. Eu vou trazer um exemplo real. Quando meu ex-marido saiu de casa, ele já estava com uma amante, imediatamente arrumou, já começou a viagem que a gente mais gostou de fazer em família foi o que ele primeiro foi e ainda levou os filhos. Quando eu olhei para essa situação, a vítima veio, porque é facinho a gente sentar aqui com Deus, sabe? Então você aciona o sábio, não é simples assim. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que nós temos em média 18 mil pensamentos por dia. Não tem jeito de monitorar 18 mil pensamentos por dia.
Mas tem um momento do dia que eu estou mais nervosa, tem um momento do dia que eu estou mais triste, tem um momento do dia que eu estou mais sem paciência, não é verdade? E quando eu sinto a emoção, eu consigo observar. Está comigo? Então, qual é a chave? O que eu preciso? Qual é o sinal que eu preciso parar para observar? É a emoção. Porque eu não consigo monitorar o pensamento. Então, aconteceu uma coisa dessa, a emoção subitou, né? A vítima veio, e é ali, nesse lugar, na hora que a emoção subitou, eu paro e falo, Senhor, do que eu estou me alimentando para estar desse tamanho aqui? Ah, porque aí eu não sou boa, porque aí eu não sou não sei o quê, porque aí eu não sou não sei das contas, porque aí... Está vendo por que eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus? Porque quando eu paro para observar uma distância, se eu não tiver uma referência fora do meu juiz, eu volto para o juiz. E aí vou colocar quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é ruim, quem pode, quem não pode, está vendo? Então eu paro, acionar o sábio é olhar para essa distância e reconhecer que essa situação fez eu sentir dessa forma. Essa situação me fez pensar dessa maneira. E eu tenho certeza que eu estou certa, mas eu estou tendo consciência de que eu estou conversando com o Senhor. Então pode ser que a minha certeza não seja real. O que eu não estou vendo aqui, Senhor? Está vendo que eu abro a rigidez, eu quebro a rigidez. Ele fez isso por causa disso. Não. Já é. Já foi. Já está. E o que me resta é esse sentimento aqui. O que me resta é essa certeza aqui. Mas pode ser que isso aqui que eu esteja interpretando, concluindo, não seja real. O que eu não estou vendo aqui, Senhor? Não. Então abre, entende? Um espaço aqui, para que eu não fique rodando entre pensamentos e sentimentos de culpa e acusação e julgamento. Porque num primeiro momento, principalmente de uma quebra desse tamanho, uma quebra de família, isso é algo de verdade, eu ainda não consegui colocar em palavras o que isso afeta no emocional. Não, você está falando aí, é importante mais a gente buscar entender a nossa mente, né? Como funciona o nosso cérebro, né? Essas questões aí lá dentro. Porque, igual você está falando, falar assim, superficial é uma coisa, mas aqui a gente está trazendo muita profundidade, né? Como que funciona esses pensamentos e os sentimentos e a emoção que vem para fora, que é aquilo que a gente consegue muitas vezes enxergar. Por que eu estou triste? Por que você falou isso e eu, nossa, me fechei e aí você... Porque tem época que você bota para frente, não vou pensar nisso não. Né? A Mel me falou, não foi assim, não, mas quando você traz a responsabilidade para você, aí você vai entender e fala, não, por que eu fiquei triste com a fala da Mel? Por que eu fiquei pensativo ou angustiado quando meu marido não viu o que eu fiz, não percebeu esse meu esforço? E aí nós vamos pensando. Mas quando você fala aí do observador e sábio, eu acho assim fantástico, né? Porque a minha tendência, eu não sei a sua, mas a minha tendência é pensar nesse sábio aqui como o Espírito Santo. Faz sentido para você? Não. O sábio é o espírito do homem. Pois é, olha só, por quê? E aí, você aciona o seu espírito, porque a decisão, ela acontece no espírito. Então, você aciona o espírito para olhar para a alma, que é o pensamento e os sentimentos. E aí, Espírito Santo conversa com carne? Não. Então, o Espírito vai conversar com o Espírito Santo. Senhor, olha o que eu estou vendo aqui. Olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou sentindo, olha o que eu estou concluindo. E eu tenho certeza, mas eu tenho consciência que eu estou conversando é com o Senhor, não é com a filosofia, não é com alguém, não é com uma... Entende? Então, por que eu estou trazendo isso aqui, né? Porque fica muito fácil para a gente, num senso comum aí, a gente ir para os pés do Senhor.
sem querer entender o nosso emocional, sem querer buscar esse crescimento e esse amadurecimento, porque eu já fiz isso. E aí você está indo como vítima ou como juiz? Como você juiz. não vai como sábio. Entendeu? Porque Por o isso, sábio você precisa de olhar com distância. não Aí é é que está o muito equilíbrio. interessante. Aí é que está o pulo do gato nisso. Aí é que está o equilíbrio. Você- Cláudia, você trouxe uma coisa muito importante. Você falou assim, quando algo acontece, né, de eu parar e perguntar para mim, voltar o olhar para mim. Quando, vamos falar físico, tá? A dor física é um sinal para mim de que o meu corpo precisa de atenção. Então, digamos que eu estou com dor na mão. Às vezes eu não sei qual especialista que eu tenho que ir, mas eu vou no clínico geral, conto para ele, né, dessa dor, e ele vai então me indicar o especialista que eu preciso de ir. Mas a dor física me conta que tem algo no meu corpo que precisa, ainda que foi você que bateu na minha mão, essa dor diz respeito ao meu corpo. Tá comigo? Certo. Que a dor está em quem? Está em mim. Você que bateu nela. Mas a dor é minha. Mas a dor está aqui no meu corpo. Então, não adianta eu chamar um médico para você. Eu preciso me responsabilizar por essa dor física, porque senão o meu corpo vai padecer. Comigo aqui? Sim. Quando que eu sei que psicologicamente o meu psicológico precisa de atenção? Quando me incomoda. Então, quando se tem uma quebra de relacionamento, por exemplo, o juiz e a vítima são acionados para culpar ou para se culpar. O chicote está lá, o chicote está aqui. Enquanto o chicote está lá e o chicote está aqui, não há implicação da própria história. Entende? Porque num relacionamento, o relacionamento para existir tem que ter equilíbrio, ainda que seja um equilíbrio disfuncional. Então não adianta as minhas justificativas serem fantásticas para colocar a culpa no meu ex-marido, se eu tenho 50% dessa relação. Então, é voltar o olhar para mim, me implicando com a minha história, para que eu tome responsabilidade. Qual é a parte que me cabe aqui? Para que eu não repita. Entende? Porque enquanto eu estiver no juiz ou na vítima e arrumo outra pessoa para ficar comigo, é mais do mesmo. Tá vendo? Então, incomodou quando você fala, né? Nossa, ela fez isso, por que isso me ofendeu? Por que isso me incomodou? E aí eu preciso de Deus, Cláudia. Porque para olhar com essa distância, eu preciso dizer, Senhor, o que eu não estou vendo aqui? Porque eu tenho certeza que é isso. Eu tenho certeza que é aquilo outro. O que eu estou sentindo é isso, o que eu estou pensando é isso, a conclusão que eu tenho é essa. Mas o que eu não estou vendo aqui? Está vendo? Eu abro um espaço para que eu busque a orientação daquele que vê todas as coisas, daquele que escreveu a história. Entende? Entende que isso é fora de uma religiosidade? Eu preciso disso, porque não adianta, se eu pego um livro, uma filosofia que faça sentido, ou um ritual religioso que faça sentido, ele não vai trazer a transformação da rigidez interna. Eu preciso fazer essa abertura, porque quando eu aciono o sábio e não tenho Deus como referência, eu aciono o sábio para voltar para o juiz. Sim. Ainda que seja, o meu juiz não tem a informação que você me deu, entendeu? Então eu vou pegar a informação que você me deu, introduzir aqui no juiz, pronto, eu sei a resposta. Só que aí a vítima sente e aí roda de novo na mesma disfunção. Tem gente às vezes que vai na terapia e fala, entendi. Aí começa a ver juiz e vítima nos outros, começa a ser juiz, você é vítima, você não sei o quê, você... entendeu? E ele roda de novo dentro da própria disfunção. Porque equilíbrio é você aprender a se olhar, identificar o juiz, identificar a vítima e acionar o sábio, ao ponto de dizer, Senhor,
busca aí da sabedoria. Intencionalidade. Você tem que ter essa intenção de buscar investir, né, um investimento. E é muito interessante você falando aí quando a pessoa vai no psicólogo, né? Quem nunca, né, gente, não foi no psicólogo, entendi, então é isso, né? Pode deixar que a partir daqui eu já Vou sei. resolver. Eu me lembro assim, de às vezes ir na psicóloga e ela falava, né, assim, nossa, eu preciso de tomar um remédio, eu preciso de procurar, né? E eu falava, eu ia caminhar, e eu falava, gente, eu tô ruim demais, eu devo estar ruim demais, porque toda vez que eu vou na psicóloga, eu falo, eu tô precisando de tomar um remédio. Eu ia caminhar e conversar comigo aí, o que eu podia fazer, né? Como acionar esse sábio aí. E às vezes precisa mesmo, né, de um remédio, precisa de um médico mesmo, especialista, para dar conta de, às vezes, abaixar aí a adrenalina um pouquinho e focar, buscar essa presença. Você está falando de presença? Sim, eu só consigo encontrar Deus no amor. Teve uma pergunta que eu fiz para Deus, né? Pensando sobre juízo e vítima, passado, futuro, né? Que a gente fica lá tentando modificar. E eu falei, Senhor, se o Senhor é onipresente, por que o Senhor não vai? O Senhor não está no passado e no futuro? E eu senti mesmo o Espírito Santo dizer, estou, mas eu só te dou permissão para me encontrar no agora. Porque eu só posso transformar a minha vida agora, a partir do que já se apresentou, e não do que eu gostaria que fosse, e não daquilo que eu acho que deveria ser. Entende? Mas a partir do que já se apresentou. Quando eu entendo que a minha agenda não é minha, e entenda quando eu digo isso, né? Existe aí uma força, um Deus que, entende? Que tem planos, não é a minha cor, não é do meu jeito, né? Então, para que eu acione o sábio, eu preciso me trazer para o agora. Eu preciso intencionalmente olhar com distância. Vou te dar um exemplo assim, para a gente fechar nesse processo, sabe? A vítima seria o instinto. Instinto, qualquer animal tem. Então, por exemplo, a formiga, o que ela quer? Qual é o desejo da formiga? Açúcar, não é? Então, se você limpar seu armário com álcool e colocar um vidro de mel, você pode esperar uns dias, mas de alguma maneira a formiga vai conseguir encontrar esse mel. Ela tem lá os meios dela, a anteninha, os instintos. O instinto vai levá-la a buscar essa necessidade. É a criança. Não é do meu jeito eu choro, não é do jeito que eu quero eu dou birra, não é a criança, né? Isso é um instinto, isso é muito primitivo, mas muitas vezes é assim que a gente está vivendo. Quando eu vou para o juiz, eu já elaboro mais um pouco, então a gente poderia chamar de intuição. O cachorro, por exemplo, ele trabalha por interesse. Por exemplo, você coloca a ração lá, ele pode deixar de comer a ração, que é uma necessidade, para ir lá abanar o rabinho mais para você, porque vai que rola um biscoitinho. Entende? Então ele vai lá, ele faz carinho em você, mexe o rabinho, né? Porque vai que cola. E geralmente cola. Né? Então é um pouco mais elaborado, mas ainda inconsciente, entende? O sábio precisa ser intencional, porque você não precisa de pensar para viver instinto. Isso está grudado na carne. Você tem que elaborar um pouco mais para ir para a intuição, porque aí você deixa de fazer o que você quer por um interesse maior e acaba conseguindo. Mas na intencionalidade eu vou aprendendo que está tudo bem ser humano. Não interessa quantas línguas eu falo, quanto dinheiro você tem no banco. Enquanto ser humano, nós não temos poder de modificar o que já foi. Então, ainda que haja um interesse e uma necessidade
disso, se a gente parar para olhar com mais distância, por que em 250 mil habitantes dentro dessa cidade, o Senhor cruzou nós três? Porque, vamos falar de verdade, que dia que nós fizemos essa agenda planejada para hoje? Entende? O Senhor foi nos conduzindo, eu fui sendo conduzida, você foi sendo conduzida, você foi sendo conduzida, e houve então o encontro. A gente já se conhece há muitos anos, por que agora, nessa fase da minha vida, nessa fase da sua vida, e você sendo introduzida nesse lugar, nessa mesa? Entende? Então, olhando com distância, tem algo para além do nosso entendimento aqui. E se a gente ficar só no âmbito da necessidade ou do interesse, a gente vai ficar rodando em disfunções. Existe uma riqueza em você que a nossa pobreza precisa. Existe uma riqueza em mim que a pobreza de vocês precisa. Entende? Ninguém é suficiente em si mesmo. E ninguém é tão ruim que não tenha algo para acrescentar. Senão a gente falaria que Deus é um Deus retardado, porque vai criar uma pessoa tão complexa para não servir para nada. Entende? Para não entregar nada. Quando a gente para olhar com essa distância, né, existe um período. Então, digamos que você vai ficar aqui 80 anos. E durante esse período tem algo em você, tem um pão colocado em você, nessa sua digital, que foi feita para entregar para a humanidade. E nós estamos aqui caçando açúcar. Nel, você falou aí sobre a necessidade do interesse, né? Deu o exemplo do cachorro. Mas quantas de nós não estamos nos relacionando umas com as outras por necessidade de interesse? Isso é muito feio, né, Nel? Não vai não existir o interesse e a necessidade, entende? Todo encontro vai... Tem uma troca. Isso, tem uma necessidade de interesse. Um equilíbrio entre dar e Um receber. equilíbrio vem quando eu paro para olhar com distância. Sim. Para além do meu interesse, para além da minha necessidade. Tem um propósito aqui. Sim. Toda pessoa que senta no meu sofá, eu sei que precisa do que eu tenho para entregar. Entende? Chegou num lugar aonde não consegue seguir, não consegue voltar, rodou, parou e falou: ué, o que tem aqui? Ali eu tenho autoridade para entrar. Entende? Então, existem vários psicólogos. Quando você fala do sofá, gente, quando a Ana fala do sofá, que é o local que ela atende, né? Onde a pessoa senta, tá ali com ela. E eu entrei nisso aqui para te fazer uma pergunta que até colocaram aqui. Hoje você atende em consultório, né? Enquanto psicóloga, fala para o pessoal do seu trabalho, onde você atende, como eles podem te Eu tenho encontrar. consultório lá no Manuel Valinhos. Eu atendo terapia de grupo, né? Terapia individual, familiar, casal, né? Mas sempre dentro desse lugar, né? Buscando o equilíbrio mesmo, né? Assim, de aprender a olhar com essa distância e a se enxergar. Né? E nós vamos deixar o arroba dela, tá, gente? A live vai ficar salva. Sim. Então nós vamos deixar o arroba. É só vocês entrarem no Instagram, entrar em contato com ela pelo direct, pelo WhatsApp e marcar o seu horário com ela. Tá bom? Pode continuar seu raciocínio aqui. Agora nós estamos caminhando para o final. Sim. E continuar com o seu raciocínio que você estava aqui pra gente. Então, assim, para que eu possa acionar o sábio, ele precisa ser intencional. Entende? Então, qual é a chave, qual é o sinal, o sininho que fala, né? Volta para o agora. É o sentimento. Porque não tem como eu monitorar 18 mil pensamentos. E reparem uma coisa: o normal, né? O natural do ser humano é que quando o sentimento aflora, a mente vai buscar um culpado. Então, eu me percebo mais sem paciência. Claro que eu estou sem paciência. O juiz diz: a Carla não trouxe os papéis para mim. Claro que eu estou mais triste.
Enquanto o sofrimento, enquanto a culpa do meu sofrimento estiver em alguém ou em alguma coisa, quem tem que mudar é alguém ou alguma coisa, não sou eu. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando aciona, quando o sentimento borbulha, é ali que eu paro. E aí eu aciono o sábio, intencionalmente, Senhor. Olha aqui, tamanho disso aqui. E eu tenho certeza que a culpa é dele. Mas pode ser que a minha certeza não seja real, porque eu estou conversando com o Senhor, então o que eu não estou vendo aqui? Está vendo a diferença? Porque senão a gente fica horas, né? E as justificativas, gente, são plausíveis, entende? As explicações são justificáveis. Você falou horas, às vezes, né? Dias, meses, a gente volta, aí resolve para ficar bom, né, Nelma? E tem que resolver para ficar bom. E de repente é a mesma discussão. E às vezes, por exemplo, né, se é o juiz que está mais dominante e algo acontece com a gente aqui, eu vou lá contar para todo mundo o tanto que ela é ruim, o tanto que ela fez, o tanto que não sei o quê. Olha para você ver, o que eu vou contar? Aí já vou vítima, né? Isso, que eu mudei por vítima. Porque você entende, a vítima não vive sem o juiz. Tudo que a vítima precisa, o juiz tem resposta para ela. E a gente vai contaminando a nossa própria vida. A gente vai se alimentando de veneno. Eu não sei se faz sentido para a explicação do juiz e vítima, mas tem uma coisa que eu trabalho muito com as minhas meninas, que é o seguinte: no caso do relacionamento, a gente pode trazer para todas as áreas, que é o quê? Nada é sobre o outro, sempre é sobre mim. Porque não importa, a gente já comentou isso no nosso último aqui, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Sim. E uma coisa que eu trago muito para elas é o seguinte, aqui, seu marido não te irrita não, é você que se irrita com seu marido. Seu filho não te estressa, é você que fica estressado com as atitudes do seu filho. Isso aí. E aí o que acontece, olha, quando eu falei, qual é o sinal de que algo psicologicamente em mim precisa de ser visto, precisa de ter atenção, quando me incomoda. Entende? Porque a nossa tendência é que quando incomoda eu busco culpado. Se eu acho culpado, eu não preciso mudar, quem tem que mudar o outro. E se eu tomo consciência que é sobre mim, aí é onde eu dou um passo para trás, observo a situação por fora, não deixando os meus sentimentos, as minhas coisas intervir, dou um passo para fora, eu me torno um observador da situação ali, e quando eu dou um passo para fora, olho por fora, o sábio vem. Mas aí você não pode acionar o sábio sem Deus, porque se você aciona o sábio sem Deus, o juiz entra com a portinha de trás e fala, tá vendo? Então agora você vai fazer assim, 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 assim. Mas eu preciso observar intencionalmente, eu aciono o sábio para me ser a observadora. E não é negar o que eu estou sentindo, entende, gente? Vocês podem reconhecer, isso que está acontecendo não é o que eu gostaria. Eu estou enxergando dessa maneira. Eu estou sentindo assim, eu tenho certeza que é isso, mas pode ser que não seja isso que eu esteja vendo. Está vendo? Você abre um espaço entre as certezas que você tem, entre os sentimentos que você tem. Então, a vítima e o juiz, eles param de se recarregarem, entende? Acionar o sábio não acontece sem o Senhor. Isso, mas precisa dar o passo para trás, olhar a situação por fora, para acionar o sábio, para você se conectar com o Senhor. Sim. Então, se você pensar em Deus a partir do juiz, aí você fica, Deus muda meu marido, Deus a culpa é dele, Deus não sei o quê, Deus não sei da onde. E quando se der esse passo para trás, né, observando aqui por fora que você se colocou na posição do sábio, de que é inclusive de escutar o Espírito Santo, escutar o agir de Deus, é o momento que você se coloca como eu sou a responsável pela minha história. Não é aqueles ali, que eu estou me olhando lá, né, na situação lá por fora. Não é
aquilo ali, porque aquilo ali é um momento de emoção, um momento de discussão, deixa eu dar um passo para trás, observar. Aí eu estou assumindo um papel de sábio para eu poder conseguir escutar a voz do Espírito Santo, porque quando eu estou na bagunça ali, não dou um passo para trás e olho com emoção, o Espírito Santo pode falar o tanto que for, que eu vou ver tudo e que eu não consigo absorver. Você falou, e assumir Isso o papel que o de Espírito sábio. Santo está falando. Acionar o sábio. Porque o que é acionar o sábio? O Por sábio relação aos sabe, treinos, né? o sábio sabe que ele não sabe resolver. Então, às vezes, Olha vai só a passando sabedoria por de Deus. Sabe que ele não sabe resolver. Quem sabe resolver é juiz. Sim. Então, repara, acionar o sábio é desenvolver a fé. Porque você percebe você sangrando, entende? Não é negar o que você está sentindo, gente. A quebra de uma família, a quebra de uma relação, né? O luto. Isso, então, quando você se vê sangrando, né? A gente quer solução para ontem. O que eu ponho no micro-ondas? Né? Mas a vida é um processo. Então, a primeira pessoa que você vai acolher é você. Sim. Sangrando. Entende? Eu não preciso de saber, eu preciso de saber quem é que sabe. Então eu vou diante dele e falo, Senhor, olha, eu estou sangrando. A minha vontade é de pegar a cabeça dele, socar nessa quina, mas só caminha, porque eu não estou enxergando o que precisa ser enxergado. Enxerga aqui. Isso. Porque se está doendo dessa maneira, tem algo em mim que precisa de tratamento. Sim. Isso aqui não diz respeito ao outro. Entende? Aconteceu, o outro fez, participou, sim, mas eu estava ali também. Ele está sendo um instrumento, né? Isso, uma coisa que Deus me mostrou com essa quebra, né? Essa separação, uma coisa que o Senhor me mostrou nitidamente, que Ele não era o centro da minha vida. Entende? Ele estava ali, Cláudia, debaixo do tapete, atrás da porta do banheiro. Não é que Deus Em não alguns estava. momentos eu assumo. Mas aqui, por Os exemplo, deuses que a gente coloca na nossa vida. isso. Então, o que aconteceu? Quando eu parei para observar, aquilo que Jesus dizia sobre mim era menos importante do que a opinião que meu marido tinha sobre mim. Entende? Então, o Senhor não estava na posição de centro. Sim. Sobre todas as coisas. Está vendo? E quando eu paro para enxergar isso, eu não fico lá tentando consertar isso. Eu falo, Senhor, é verdade, o Senhor não é, mas eu não sei colocar o Senhor aqui, porque eu estou sangrando por tudo quanto é lá. Me ajuda. E muitas vezes o que te resta é rolar ali no chão e falar, Jesus, 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 Jesus. Mas ele vem, menina. Isso. E a gente Ele tem muita coloca liberdade ali, aqui para falar isso, né, Nelma? Porque a gente viu, né, que João escreve lá, sem mim, nada podeis fazer, é nada mesmo. Então a gente já entendeu isso, né, Nelma? E acionar o sábio é desenvolver a fé. Isso. A capacidade de parar para poder Deixá-lo trabalhar, deixá-lo nos conduzir. Porque a gente vira o Espírito Santo Júnior. Às vezes o Senhor traz para a gente lá uma orientação, a gente capta, né, igual o professor Raimundo, captei a vossa mensagem, amado guru, agora deixa comigo que agora eu dou conta. Né? E a gente vai lá, o juiz entra ali, vai lá resolver como é que tem que funcionar. Sim. Né? E é um constante acionar o sábio para desenvolver a fé. Isso. E o lindo é que a gente nunca sabe o final da história, porque a Bíblia fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor tem preparado. Sim. E muitas vezes a gente acha que ele é doido. Né? O que está acontecendo? Isso aqui, gente. Né? Demais. Tem Meninas. consideração? Eu quero lembrar vocês, né, meninas, porque o nosso grupo terapêutico multidisciplinar, a gente busca desenvolver isso, o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, porque às vezes a gente quer tal, mas não quer se responsabilizar. Então há uma parte aí que cabe a nós, esse olhar, buscar. Isso que a Nelma falou do presente, né? Quem sabe é o Senhor, e nós precisamos buscá-lo, né? Com intencionalidade e conscientemente daquilo que você quer, né? Então, buscar essa presença,
buscar esse autoconhecimento, autoconfiança. São tantas questões aí que nos foram roubadas, que, né, às vezes tentando do melhor jeito, né? Muitas vezes nossos familiares, nossos pais tentaram, fizeram o melhor, mas algo ainda ficou, né, para ser elaborado, trabalhado. Então, é uma busca que nós temos, né, aqui, a gente está sempre buscando, né, nesse grupo multidisciplinar, com várias vivências, várias questões, desenvolver isso aí, né, Nelma? E a gente tem muita liberdade de falar aqui da fé, né, do Espírito Santo, de Deus, porque nós temos caminhado com Ele. É o equilíbrio. E buscando também a questão do emocional. E falando nisso, né, a gente está sempre aí trazendo, né, nas nossas lives, né, nos grupos terapêuticos mesmo, pessoas capacitadas, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, para justamente desvendar isso. Às vezes está tudo muito misturado, a questão do emocional, buscar isso de uma forma saudável, o equilíbrio. E fica o nosso convite para vocês que estão aí nos assistindo, para participar conosco do grupo terapêutico. Próxima segunda-feira, né? Às 19 horas. As inscrições já estão aí, tá, gente? No link da bio aí, só clicar que você já preenche e já faz a sua inscrição. Na segunda-feira a gente vai ter um nono encontro, né, Claudinha? O que não impede quem não veio de vir nesse nono, né? Conta pra nós, Claudinha. Os encontros, eles são independentes, né? Eles começam e terminam naquele dia, né? E o tema, leve, livre e solto. Ah, gente, bonito demais, né? Imagina a gente dar conta, né, dessa leveza, né? Nós teremos também uma convidada especial, né? A pastora Sidney estará conosco e será uma bênção. Eu tenho certeza que nós iremos fechar com chave de ouro. Gente, fechamento é porque o grupo terapêutico, eles são 9 encontros. Sim. E agora o que vai acontecer na próxima segunda é um nono encontro. Sim. Então nós vamos fechar esse ciclo de encontros, tá? Vai ser, sim, fechado com chave de ouro. Então por isso que fica o nosso convite para você vir participar do nono encontro. As inscrições já estão aí, também é só chamar a gente pelo direct para você se inscrever e trazer uma amiga, porque tem valor especial quando vem junto com uma amiga. Sim. Né? Então, muito conhecimento para vocês e fica aqui o nosso convite. Participem conosco, já na próxima segunda. Sim, a gente incentiva muito, né, as amigas, porque o que é bom a gente compartilha com as amigas, né? E tem amigas do céu, né, Nelma, que vem justamente para aquecer o nosso coração e a nossa vida. Nós valorizamos muito umas às outras. E, Nelma, temos muito te agradecer pela sua participação conosco hoje aqui. Para nós, assim, foi muito aprendizado, né? Muito, muito mesmo. Tenho certeza que para todas que vão estar ali também assistindo gravado, que a live vai ficar gravada aí para vocês, vai ser de muito conhecimento. Podem colocar as dúvidas de vocês embaixo da live que vai ficar salva, que aí a Nelma responde, vocês lá também, fiquem à vontade. Nós vamos deixar o arroba da Nelma lá. Mas antes, eu não poderia encerrar com 2 perguntinhas para você, que são as seguintes. A primeira que você colocou lá para mim é: qual que é a passagem bíblica que mais te marcou e por quê? É uma parte que me marca demais. Davi, quando ele comete o pecado, né, com Betseba, mata Urias, o marido dela, fica por mais ou menos 2 anos dentro desse processo. Debaixo do tapete. Isso, atrás da porta ali, né? As justificativas eram perfeitas. Mas quando Samuel chega para ele, e é interessante porque Samuel não chega falando sobre um adultério, ele vai contando uma historinha de pastor, né? Ele fala: olha, o pastor tinha uma ovelha só, cuidava dessa ovelha, o outro tinha um tanto de ovelha. Mas aí chegou um visitante, ele foi lá, pegou a ovelhinha do outro e matou, para poder dar para esse convidado. E Davi se enfurece e diz: esse homem merece a morte. E Samuel fala: pois é, esse homem é você. Naquele momento, ele não se justificou.
opa, peraí, não, deixa eu te explicar. Não, sabe o que aconteceu? Porque essa é a nossa tendência natural, né? E aí eu vou entendendo o que é dizer que a pessoa é segundo o coração de Deus, né? Ele parou e falou, opa, é verdade, eu pequei. Eu assumo a responsabilidade pela minha caminhada. Eu implico com a minha história. E o lindo é que quando ele faz isso, Samuel fala, pois é, o Senhor não vai te matar. Ele vai ter que assumir uma consequência, né? Porque toda ação tem uma consequência, né? Mas ele assume imediatamente. E isso me toca muito, porque a nossa tendência natural é sempre se justificar, entende? Principalmente diante do Senhor, né? Eu fiz isso, mas por que isso? Aquilo, porque aquilo outro, né? E quando eu finalmente me rendo, Senhor, olha, eu fiz isso mesmo, mas eu não sei mais como fazer. Eu não sei, né? Esse exemplo que eu dei para vocês, uma das coisas que o Senhor foi me mostrando, né? Que Ele não era acima de todas as coisas na minha vida. E aí eu não tinha como justificar isso mais, é verdade. Eu não sei dizer ao certo como que eu tirei o Senhor desse lugar, ou se o Senhor nunca esteve nesse lugar, na verdade. Mas eu queria que o Senhor tivesse, então me conduza para esse lugar. Entende? Quando a gente se rende e acolhe a nossa humanidade, acolhe que nós somos falhos, acolhe que está tudo bem, a gente não sabe o que fazer. Olha, até aqui foi isso que eu fiz mesmo, mas eu não quero mais ser assim. Eu tenho uma definição de arrependimento e de remorso. Remorso está ligado à culpa. Eu olho para um erro e eu quero consertar o erro, porque eu estou me sentindo culpado por isso. Então eu não quero ser transformado, eu quero só consertar o erro porque ele foi descoberto. Arrependimento é quando eu paro para olhar a pessoa que eu me tornei e não quero mais ser essa pessoa. Então eu entrego para o Senhor, né? Olha, essa é a pessoa que eu sou, que eu me tornei, mas eu não quero mais ser assim. Me conduza. E é ali que vem um novo nascimento, é ali que vem uma nova transformação. Porque enquanto eu acho que eu estou certa e o outro está errado, porque para eu estar certa, alguém tem que estar errado. Para eu ser boa, alguém tem que ser ruim. Quando eu de verdade aprendo a olhar para a minha humanidade, a minha nudez, né? E dizer, olha, é isso. Como que eu posso caminhar a partir desse lugar aqui? Então, essa passagem me toca demais por isso, porque ele ficou lá 2 anos nesse lugar, né? Mas quando finalmente ele foi confrontado, né? E ele, assim, Samuel estava representando o Senhor, né? Então ele deve ter justificado lá para ele, né? Para dar conta de ficar 2 anos nesse lugar, o juiz e a vítima ali estava a todo vapor. Mas o Senhor confrontou ele. Quando o Senhor confrontou, ele parou, acionou o saco e falou, Senhor, vem assim. E sempre vai ter alguém que nos confrontar, né? O Senhor não deixa passar desapercebido, né? Então, sim, toda vez, quando nós formos, Davi é lindo, né? Porque Davi errou tanto, né, gente? Quem nunca? E aí, quando... Ele traz uma representação nossa, né? Isso, da nossa falhabilidade mesmo, né? Que quantas vezes a gente peca, a gente faz as coisas erradas, aí melhora, a hora que vê, vai, faz de novo. E aí a gente pratica um outro pecado, o que a Bíblia faz, um abismo chama outro abismo, né? Então, para tampar aquele adultério, a gente vai, coloca Urias na frente, né? Vão matar esse marido, vão acabar com esse assunto. Mas sempre vai vir um Natan, um Samuel, um Saul, para nos confrontar. Isso é uma coisa assim, né? O Senhor sempre vai colocar alguém para nos confrontar e sempre vai colocar alguém também para nos
quando a Sim. gente se permite se render. Né? A gente tem conversado muito sobre a mesa e a importância dessa mesa, né? Um lugar seguro para que a gente possa se desnudar, né? Trazer a nossa humanidade, e um vai então acolhendo, né, a pobreza do outro com a própria riqueza, e transformações reais vão acontecendo nesse lugar. Sim. E como diz o próprio Davi, né? Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Né? É uma busca de realmente agradar o Senhor, né? De obedecer, de cumprir o nosso propósito, né? Que Ele mesmo preparou para nós. E não é um propósito que a gente sabe, né? É. Buscar nele a orientação em como se movimentar, deixando mesmo o vento soprar onde ele quer. Sim. Esse é o ponto. Meninas, é isso, né? Nós queremos. Essa é a mensagem final, mas acho que essa mensagem já foi mais do que final, foi maravilhosa para todos que estão nos escutando ali. Né? Deixa eu só clicar ali, porque avisa direitinho a hora, senão, gente, já deu. Né? Então, é isso, meninas. É uma alegria, né, Nelma, ter você aqui conosco. Não só aqui, né, meninas? A Nelma participou de todos os nossos encontros do grupo terapêutico disciplinar, né? A Nelma sempre traz a sua participação, né? A sua algo ali que vem às vezes para nos confrontar, às vezes para fazer a gente pensar duas vezes, está sempre conosco, né? Já foi uma convidada também do nosso grupo terapêutico, né? Com as suas falas, a gente sempre traz uma convidada, porque a gente acredita nisso, né? Que a Nelma acabou de falar, uma vai enriquecendo, traz algo e aí aquilo ali envolve e é muito lindo. Então, é uma alegria mais uma vez ter você conosco e poder caminhar, né, com você, porque a gente está aqui, a gente está na segunda, a gente está na mesa, a gente está no monte, e isso é lindo demais, poder caminharmos juntas uma com a outra, né? Então é Deixa eu isso. só me inteirar, agradecer demais por você ter estado aqui com a gente, aceitou o convite assim, né, de prontidão e gratidão imensa da contribuição que você foi para nós aqui e para todas as mulheres que vão assistir. Foi uma alegria, viu, para mim. Então, mulheres, beijo. Beijo. Gratidão a todas vocês. A live vai ficar salva. Compartilha e coloca as dúvidas de vocês aí embaixo. E, mais uma vez, estamos fazendo convite para que vocês possam participar conosco do grupo terapêutico, que acontece na próxima segunda, e as inscrições já estão abertas. Esperamos vocês lá, tá bom? Beijo, beijo. Boa noite. Boa noite, meninas. Esperamos vocês. Beijo no coração, uma ótima noite de descanso. Dá tchau aqui. Tchau, tchau. Tchau. Aqui tá encerrado, mas vem cá, né? Uma dá tchau pro seu pessoal aqui, ó, que tá te vendo. Ai. Beijo, meninas. Tchau, gente.